Vamos lá para nossa live de hoje. Vamos falar sobre depressão. Estamos em Setembro Amarelo. Super importante nos empenharmos aqui para a gente trazer esclarecimento para que as pessoas consigam se livrar desse mal que é o mal do século, tá? Então, se você conhece alguém que está com depressão, ansiedade, a gente vai falar sobre isso hoje. O que liberta as pessoas da ansiedade, da depressão, não são medicamentos. É conhecimento. A pessoa precisa saber exatamente o que está acontecendo com ela para que ela se livre deste problema. Vamos lá, deixa eu silenciar aqui meu celular, meu outro, né? Então, eu vou pedir para vocês que estão aqui agora compartilhar essa live para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas. Mal do século, depressão e ansiedade. Quem é que conhece alguém que está ansioso, que está depressivo? E muitas vezes você quer ajudar essa pessoa e não sabe como. Não é falando um monte de coisa que você quer falar, não é indicando medicamentos, é levando para essa pessoa o conhecimento assertivo para que ela consiga se libertar desses males, né? Ou deste mal que é a depressão e a ansiedade. E a melhor forma, repetindo, é conhecimento. A pessoa precisa saber o que está acontecendo com ela, o que leva ela a ter depressão, o que leva ela a ter ansiedade. Então, se você quer ajudar alguém, compartilhe essa live nos seus grupos de WhatsApp, nos seus stories. Vamos lá, né? Vamos fazer uma mão amiga aí. Clica aqui neste aviãozinho aqui, no Insta, né? Nesse aviãozinho e joga no seu direct. Aqui no TikTok também, é nessa setinha aqui, e encaminha para as pessoas que precisam conhecimento. Quem conhece alguém que tem depressão e ansiedade, né? Estressado nos dias de hoje. É o mal do século, é o mal do século. Aliás, o Brasil é um dos maiores, o país que mais tem depressão e suicídio do mundo. Então, vamos ajudar as pessoas? Vamos ajudar? E a melhor forma que a gente encontra de ajudar é essa, tá? E eu vou trazer também aqui quais são os sintomas de depressão, que causa depressão, o que você deve fazer com uma pessoa depressiva e o que não deve fazer, tá bom? E os tratamentos, tá bom? E depois aí eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, né? Vou dar só um tempinho pro pessoal compartilhar aqui a live. Nós estamos em Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês. Aos 90, é possível se libertar da depressão? É comum o idoso deprimir? Sim, é comum o idoso deprimir. E não é possível se libertar. Porque a pessoa já está com 90, a depressão ela tem como uma das causas principais uma não aceitação, algum arrependimento, alguma mágoa, sentimento de ninho vazio. Às vezes a pessoa está deprimida por fatores que não podem ser mudados. E se ela estiver deprimida por fatores que não podem ser mudados, aí ela vai continuar deprimida, infelizmente, tá bom? Então, idosos é muito mais difícil de cuidar, tá, gente? O idoso, a gente precisa de acolhimento. O que seria um acolhimento? Levar este idoso para terapia, grupo terapêutico, né? Grupos terapêuticos, para que esse idoso tenha uma interação social. Muitas vezes o idoso está muito sozinho, ele se sente inválido, ele se sente incapaz, ele olha para trás e tem grandes mágoas ou grandes arrependimentos. Então, ele precisa do quê? De se sentir acolhido, tá? Então, ele se sentindo acolhido, naturalmente ele vai melhorar os sintomas, tá bom? Criança também deprime, vale lembrar isso, tá bom? Criança também deprime. Vamos lá. E o que é uma depressão, né? A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o seu emocional. Depressão é uma doença psiquiátrica ou psíquica que afeta o emocional. Concernente ao idoso, ficou dúvida? Né? Já que surgiu essa dúvida no início, é bom esclarecer já e deixar aqui. É uma doença psiquiátrica que afeta o emocional. E o que essa doença ela comete? Quais são os sintomas?
Como a criança fica quando tá com depressão? Boa pergunta, né? A criança, geralmente, ela pode ficar irritada, ela pode ter dificuldade de aprendizado, ela vai ter os mesmos sintomas, muitas vezes, do adulto, porém ela não sabe se expressar. Então, ela pode chorar muito, ela pode se tornar uma criança muito agressiva, ela pode se tornar uma criança com dificuldade. Eu explico bem? Que bom, fico feliz. Ela pode ter dificuldade de aprendizado, porque a depressão, ela afeta esse nosso lado de memorização, né? A gente fica com dificuldade de concentração, de memória. Às vezes você pode achar que a criança ela está desatenta, que ela não quer prestar atenção, ou que ela está de birra, e quando na verdade ela está deprimida, tá bom? De Xanxerê, Santa Catarina, muito bom. Me fala aí de onde vocês estão, é muito bom. Então, criança deprime. É importante levar para um profissional, tá? Profissional infantil, neuroinfantil, neuropediatra, psicólogo infantil, porque em todas as áreas nós temos profissionais especializados para atender as demandas, tá bom? Igual o idoso. O profissional geralmente é o geriátrico, né? Que é aquele profissional que já está acostumado a lidar com o idoso, porque a cada fase da nossa vida... Doutora Kézia, onde fica seu consultório? Tatuapé. Tatuapé, próximo ao metrô Carrão, São Paulo. Mas eu atendo online. Aliás, mais de 80% dos meus atendimentos são online. É possível fazer até hipnose online, tá bom, gente? Então... fugiu. Vou lembrar daqui a pouco. Então, quais são os sintomas que trazem a ansiedade ou a depressão? A depressão, ela tem uma diferença da ansiedade. Eu costumo sempre trazer uma explicação de que depressão e ansiedade, elas podem ser misturadas. Os sintomas são semelhantes. Porém, a diferença que a gente pode identificar da depressão para a ansiedade, ou para a TAG, que as pessoas costumam dizer, né? Transtorno de ansiedade generalizada, é, na verdade, uma ansiedade fora do limite de normalidade. Todo mundo tem ansiedade. Agora, todo mundo não tem depressão, tá? A ansiedade é o quê? Uma emoção provocada, ou um sentimento provocado pela expectativa. Ficou claro isso? A ansiedade é uma emoção, um sentimento provocado por uma expectativa. Então, é natural sentirmos ansiosos ou ociosos. Porém, quando essa ansiedade ela ultrapassa o limite de normalidade, que é você ficar todos os dias ansioso ou com uma expectativa, e essa expectativa começar a atrapalhar os seus afazeres, o seu cotidiano, aí você entra num processo patológico, que a gente costuma dizer, tá? Então, voltando aqui para a depressão. Qual é a diferença da depressão para a ansiedade? Eu vou falar os sintomas da depressão. A diferença da ansiedade para a depressão é que na ansiedade temos muito medo. Medo do futuro, muito medo, muita insegurança e pensamentos negativos, né? Medo do futuro, muita insegurança. Está muito ligado a esse lado. E a depressão? A depressão está muito ligado a perda de perspectiva de vida, ou seja, você perde o sentido da vida. A vida não tem mais graça, não tem mais sentido. Você tá apático, o mundo fica cinza, né? Quem tá se sentindo assim? O mundo fica cinzento, nada tem mais graça, né? Tem gente que tem pensamento suicida, que é o depressivo suicida que a gente fala, mas tem muitas pessoas que não têm pensamento suicida, mas ele tem vontade de morrer. É diferente. Eu já tive depressão profunda. Você tem vontade de não estar vivo, porque viver não faz sentido. Essa é a diferença, tá? E o ansioso ele tem muitos medos. A mente dele é o medo. O ansioso, ele tem medo de tudo. Tudo ele leva pro lado negativo, tá? Agora vamos para os outros sintomas. Você irá voltar a fazer parcerias de consultas online na ONG do Diego? Olha, eu pretendo dar palestras, tá? Inclusive, o pessoal que tá aqui, devido ao Setembro Amarelo, eu estou me disponibilizando, na verdade, a dar palestras gratuitas em escolas, ONGs, igrejas. Quem quiser me contratar para dar palestras gratuitas de conscientização de ansiedade, depressão, como melhorar, como tratar, eu estou disponível. Me chame no WhatsApp
que meu WhatsApp tá aí nos perfis, tá bom? Do Instagram, né? No TikTok eles não liberam o contato. Mas quem está aqui, que quiser vir para o Insta, aí aqui tem os meus contatos. Pode mandar um direct também. Aí agenda um horário comigo que eu vou fazer a palestra onde você agendar, aliás, em São Paulo, tá? Fora não. Por enquanto não. Então eu estou aqui me disponibilizando para ajudar desta forma, dando palestra de prevenção. Não adianta a gente ficar tentando tratar os sintomas. Os jovens são os maiores prejudicados hoje em dia pela depressão e a ansiedade. Os jovens estão levando a depressão, está levando os jovens ao suicídio. Então, a melhor forma da gente prevenir é levar conhecimento, tá? Eu fico querendo falar rápido e acabo embolando um pouquinho. Quando a pessoa acordar com sentimentos que a vida não faz sentido, é um sinal de depressão? Olha, se a pessoa acorda um dia ou outro, não. Isso pode ser que ela esteja triste, tá? Tristeza pode se assemelhar à depressão. Só que a depressão, ela tem esse sentimento persistente por um longo período de mais de 15 dias. Ou seja, a pessoa fica todos os dias com esse mesmo sentimento por um período a mais ou prolongado. Tá? Um dia ou outro você acordar assim com vontade de não viver é normal quando você está passando por um processo desafiador, por estresse, problemas no relacionamento, problemas no trabalho. Então você pode ter esse sentimento de vez em quando, tá? Sentimentos de depressão ou sinais de depressão é quando você tem esse sentimento de vazio, vontade de não viver, sentimento de perda de sentido da vida por um período acima de 15 dias. Aí vai por diante, tá? Ficou claro essa parte? Então, quais são os sintomas? Tristeza profunda, apatia, desânimo, falta de apetite, ou quando a pessoa está comendo demais também, ganho ou perda de peso, quando você perde a libido, quando você perde o sentido da vida, quando você está sem energia, perdeu o foco, perde o raciocínio, não consegue memorizar, você não consegue lembrar do que você acabou de falar daqui tem meia hora, você não consegue lembrar de coisas ou ter facilidade de fazer coisas que você tinha costume de fazer com muita naturalidade. Agora você sente dificuldade, parece que fazer aquilo se tornou um problema, né? Então pessoas assim é sintoma de depressão. Porém, vale lembrar que você pode estar com esses sintomas. Pode ser ansiedade ou estresse, tá? Quando é que eu sei que é depressão? Quando todos esses sintomas estão associados à perda de sentido da vida, né? Quando você não quer mais, tipo, a vida não faz sentido, não tem vontade de fazer projetos, né? A vida fica cinza. E você pode também estar com esses sintomas e ainda não estar com o sentimento de perda de sentido da vida, mas estar com uma ansiedade muito agravada ou um estresse muito prolongado que pode também te levar à depressão. Um estresse não tratado também te leva à depressão. Ficou claro este ponto? Então vamos lá, continuando. Dificuldade de concentração, que eu falei, né? Insônia, quando a pessoa não consegue dormir direito, ou quando ela está dormindo de forma excessiva. Esses dois extremos também é sintoma de depressão ou de ansiedade, né? Depois eu vou fazer a pergunta para vocês tirarem todas as dúvidas. Tem um sombrinho que tem 15 e o menino bom, estudioso, mas ele é muito triste, muito calado. Quando tinha anos, assaltaram a casa dos pais e ele estava presente quando tinha 12. Então, ele pode estar com sintoma de depressão, né? Ou com trauma. Depressão pós-traumática, que a gente costuma dizer. Depressão pós-traumática. Como ele sofreu um trauma muito grande, ele pode ter deprimido. Depressão e ansiedade dá dor no corpo, né? Dá fadiga. Parece que você acorda cansado e parece que carregou uma carreta de noite. Certo? Pode ser ansiedade, pode ser depressão. Vamos lá, você perde o interesse de fazer as coisas que você tinha prazer antes. Por exemplo, você tinha prazer de sair com os amigos, de passear, de conversar, de assistir um filme. Eu me lembro que quando eu tinha depressão, inclusive, quem já teve depressão, ele tem uma predisposição muito maior de deprimir novamente.
Eu me lembro que um tempo atrás eu estava muito sobrecarregada, com muitos problemas para resolver, e eu comecei a sentir novamente sintomas de depressão. Comecei a sentir muito fadigada, comecei a me sentir muito cansada e comecei a não conseguir me concentrar. Sentar lá, falei, vou assistir um filme, vou tentar, não conseguia focar no filme. Eu falei, eu estou com sintomas de depressão, preciso cuidar. Porque quem já teve depressão, a psicologia, a psiquiatria não reconhece cura. Eu falo que a gente fica curado, eu uso a palavra cura, por quê? Porque tudo aquilo que você consegue superar e não tem mais o problema, você está curado, certo? Agora, tanto quem tem uma predisposição quanto quem não tem pode deprimir se estiver sob muito estresse. Ficou claro esse ponto? Porém, quem já teve a depressão tem uma predisposição muito maior de deprimir. Como eu tenho conhecimento, o que eu faço? Por isso que o conhecimento é libertador. Eu fiquei muitos anos deprimida e eu não sabia o que eu tinha e nem como tratar. O que eu fazia? Eu ia para psiquiatras, que era a única coisa que eu aprendi, buscar remédio para conseguir aliviar os sintomas. E foi assim que eu aprendi, tomar calmante para dormir, tomar calmante para não dar crise. E ninguém me trazia um conhecimento, nem mesmo os médicos, são incompetentes, muitos, né? Incompetentes que não traziam para mim, por exemplo, que estava lá buscando por uma medicação, poderia me dizer, ô garota, menina, que eu era uma menina ainda, você precisa buscar uma terapia, você precisa buscar conhecimento, precisa entender o que está te deprimindo. Não é ficar só tomando remédio. Eu me lembro que uma vez uma médica me chamou uma atenção, me deu uma bronca, né? Tá pensando que remédio vem na caixa d'água? Porque pra mim, eu tinha só que buscar remédio, porque era a única coisa que eu entendia que controlava meu sintoma. Então, eu chegava no médico, no psiquiatra, que é o único que passa a medicação, e eu dizia assim, eu vim buscar meus remédios, que eu tomo tal remédio, tal remédio. Eu tomava tudo que era tarja preta, eu já tomei. Rivotril, fluoxetina, sertralina foi o único que eu não tomei. Mas diazepam, clonazepam, tudo isso eu já tomei. Então, por eu não ter conhecimento, eu chegava lá e falava, vem buscar meus remédios. Tinha um médico senhorzinho que eu passava às vezes, ele falava assim, a sua listinha da feira tá pronta, minha querida. E me dava aquilo e eu saía feliz da vida. Olha que coisa ridícula, né? Que cúmulo do absurdo. Quantas pessoas continuam num sofrimento por não se depararem com médicos ou profissionais competentes para trazer esclarecimento e falar, você não precisa viver dependente dessas drogas que te viciam e que detonam outra parte da sua vida. Então, não consegui saber ainda o que desencadeia. Vamos lá, que eu vou te ajudar a entender. Lógico que para cada pessoa existe uma causa, tá? Mas eu vou explicar o que pode trazer a depressão. Eu tô explicando o que causa, né? Eu estou explicando os sintomas, eu vou trazer já o que causa, depois eu vou trazer o tratamento. Então, eu me lembro que eu ia, aí esse médicozinho, um senhorzinho falava assim, a sua receitinha da feira tá pronta. E ia embora. E eu ia pra casa com a lista, né, com a receita, feliz porque eu tinha conseguido a medicação, que a coisa mais difícil que tem é quem tem depressão se tornar dependente da medicação e não ter uma receita, né? Quem passa por isso aqui? Então, quando eu descobri que aquilo que eu sentia tinha cura, quando eu descobri que depressão e crise de pânico não era uma doença em específico incurável e que existia um porquê, foi por isso que eu desenvolvi, por isso que eu resolvi ser psicóloga, para ajudar outras pessoas a despertarem e a perceberem que podem ter uma vida saudável. Eu era extremamente doente com 20 e poucos anos de idade. Relacionamento tóxico pode desenvolver depressão? Com certeza. Aliás, é um dos principais motivos de depressão são relacionamentos tóxicos e abusivos, tá? Menopausa dá depressão? Dá também. Por quê? Porque a pessoa está com os hormônios não funcionando da forma como deveria, tá? Então, vamos lá. Aí, quando eu descobri que o que resolvia não era o remédio, que o remédio era um paliativo, ou seja, algo como uma medicação, como algo que socorre. Por exemplo, você tá com muita dor, você vai lá e toma um ansiolítico. Você toma aquele remédio, você acalma. Porém, não é o remédio que cura.
O que cura a depressão, né? A psicologia e a psiquiatria não reconhecem como cura, mas eu ouso dizer que toda cura para mim é aquilo que você vive sem os sintomas. Então, eu consigo viver sem os sintomas, e eu tenho muitos outros que vivem sem os sintomas depois que fez o tratamento. Então, para mim, isso é sinônimo de cura. Agora, a partir do momento que você já teve depressão, você está muito mais predisposto a desenvolver. Quando? Quando você está sob estresse, quando você tem um problema aí, né, para resolver que não está conseguindo resolver, quando você está num relacionamento disfuncional ou abusivo, quando você está muito sobrecarregada, né, que traz o estresse, você pode desencadear novamente a depressão. Então, eu estava muito sobrecarregada, muitos a fazer, mexendo com obra, montando curso, dando palestra, dando mentoria, atendendo no consultório, socorrendo filhos, né, que eu tenho filhos, tenho netos. Então, era muita coisa pra mim e eu comecei a me sentir extremamente ansiosa e a ansiedade me levou a começar a ter sintomas de depressão. Eu falei, opa, eu já reconheço esse sintoma, se eu não cuidar, eu não me alertar, eu vou deprimir. É isso que o conhecimento faz. O conhecimento faz você perceber os sintomas e você cuidar antes que você chegue no fundo do poço. Porque quando você pega uma depressão profunda, o tratamento é demorado. É igual quando você tem um câncer que você precisa passar por quimioterapia, por cirurgia, a recuperação é mais demorada, tá? Agora, quando você começa a ter sintomas no início, eu falo pra caramba, né? Quando você começa a ter os sintomas no início, você socorre rápido e você não agrava o problema. Então, eu percebi que eu estava eu estava indo novamente para um lugar que eu não queria, que eu já conhecia. Eu falei, eu preciso aprender a delegar, eu preciso eliminar da minha vida aquilo que não é problema meu, eu preciso aprender a viver mais no hoje, deixar um pouquinho para depois e ligar o foda-se para muitas coisas, né? Às vezes a gente tem que falar uma palavra assim para as pessoas acordarem. Aí foi assim que eu fiz. Eu fui eliminando muitas coisas da minha vida que eu vi que estava me prejudicando, né? Eu fui identificando, fiz terapia também, é importante. Não é porque eu tenho conhecimento que eu sou autossuficiente para me autoavaliar. Eu consigo perceber muitas coisas, lógico. A partir do momento que você está aqui me conhecendo, me ouvindo, você vai conseguir identificar muitas coisas a partir de hoje, porque você está buscando por conhecimento. Porém, nem sempre é o suficiente para você identificar coisas que muitas vezes é minuciosa. Então, às vezes, é importante você buscar por um psicoterapeuta para que você identifique aquilo que você não consegue ver, tá? Eu costumo dizer que o psicólogo é o seu espelho. Você consegue se ver através dele, tá? Então, é super importante. Então, quem faz terapia não é quem é doido ou quem tem problema ou quem... Não, é para você também evitar um problema. Qual é o objetivo da terapia? Você identificar o que está te levando a ficar confuso, perturbado, que está te adoecendo para que você consiga resolver antes que a bagunça fica feita. É igual você começa... A geladeira, por exemplo. Vamos imaginar que a tua vida ou tua mente é uma geladeira que ficou lá uma batata podre ou ovo podre na geladeira. Já não experimentaram não tirar da geladeira? Aí a pessoa falou que depende do psicólogo. Com certeza, né, gente? Depende do psicólogo. Por quê? Porque não só psicólogo, mas qualquer médico que você vai. Eu acabei de dizer pra vocês que eu fui em vários médicos, eu tratei por anos, tratei entre aspas, né, de depressão e não tratei. Eu só mascarei. Por quê? Porque os profissionais não eram profissionais competentes. Então, em toda a área, psicólogo, psiquiatra, clínico, advogado, qualquer área que você vai procurar um profissional, você tem que observar. Não gostou? Muda, tá? Você não é uma árvore para permanecer num lugar, você não está amarrado ali. Você não é obrigado, porque você começou a terapia com uma pessoa, que você é obrigado a continuar. Por exemplo, o profissional, ele tem total direito de não querer atender um paciente quando ele não se sente à vontade com a demanda do paciente, e o paciente também tem total direito de se não se identificou com o profissional, sair também da terapia, tá? E procurar um outro. Quando você está fazendo tratamento terapêutico e você não consegue perceber que está fluindo a terapia, ou seja, o que é fluindo? Eu não me sinto bem, não estou conseguindo sentir melhora, parece que não vai... Troque de psicólogo, tá? Por quê? Porque esse profissional não é uma pessoa que deu match, né? Eu costumo dizer que deu match. Então, a gente precisa trocar o profissional, tá? O problema não é a psicoterapia que não funciona, é o profissional que você escolheu fazer a terapia, tá bom? Ficou claro essa parte? Então,
Pessoas com depressão ou ansiedade, ela vai ter dificuldade de concentração, cansaço, você acorda, parece que você trabalhou a noite toda, você fica cansado o dia inteiro, dificuldade de concentrar, dificuldade de memorizar, dificuldade de fazer coisas que você tinha muita facilidade antes, né? Você perde a libido, você come demais ou perde o apetite, você engorda ou emagrece sem motivos. Vamos lá, pode trazer nos sintomas aqui que você está sentindo, que eu vou dizer pra você o que que é, tá? Então, esses são os sintomas de ansiedade e depressão. Agora, o que que causa depressão? Né? Eu vou trazer os sintomas principais. Principal motivo que causa depressão: não aceitação. Já mandei 4 perguntas, a senha não me respondeu, a senhora não me respondeu. Vamos lá, gente. É porque se eu ficar parando para ler todos os comentários, eu perco o foco, né? Eu perco o raciocínio, aí fica bagunçada a live. O que eu faço para evitar os sintomas de ansiedade? Então, Antônia, é tão ansiosa que eu já falei. Eu vou explicar quais são os sintomas, o que que causa, e no final eu vou explicar como aliviar a ansiedade. Inclusive, eu posso fazer uma técnica com vocês no final da live. Tudo bem? Querem uma técnica de auto-hipnose para aliviar a ansiedade hoje? A gente vai fazer, tá? Então, aprendam a acompanhar a live, a prestar atenção na informação, para que você consiga saber como você vai lidar com a sua ansiedade e com a depressão, tá? Eu tô explicando, prestem atenção. É que o ansioso, ele não consegue prestar atenção muito mesmo, ele já quer logo o resultado. A mente do ansioso, ele busca por segurança e morre de medo, do medo, do medo, do medo. A mente do ansioso é medo. Medo e uma mente negativa por demais, né? Então, ele já quer resultado para ontem. Eu estou explicando. Você que é ansiosa, você que é ansioso, pare, respira fundo. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Respira fundo. Segura o ar. Solta, relaxa. Tá? Para você oxigenar o seu cérebro, para conseguir prestar atenção no que eu estou falando. Senão não vai ser proveitosa para você a live. Até porque eu falo rápido pra caramba. Pra quê? Pra dar tempo de vocês pegarem o maior número de conteúdos, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui. O que causa ansiedade? Principal motivo: não aceitação. Como assim não aceitação? Quando você vive num relacionamento abusivo, que você não aceita sofrer dessa forma. Quando você perdeu alguma coisa que você não aceita. Quando você não perdoa. Quando você tem mágoas. Quando você tem ressentimento. Falta de ar e cansaço. Não consigo ver pessoas. Nervosa. Estressada, falta de apetite, dores no corpo, esquecimento, mudança de humor, desânimo, às vezes dá vontade de sumir, de morrer, não consigo trabalhar, depressão, tá? Pode dar enjoo, a ansiedade dá muito enjoo, dá vontade de vomitar, dor de cabeça, sensação de desmaio, tá bom? E você tá com, provavelmente, depressão, tá bom? Agora vamos lá. Aí a pessoa falou, moro na cidade que eu não gosto, tô muito ansiosa. Então, se você continuar aí, o que vai acontecer? Você vai deprimir, Mônica. Por quê? Porque a ansiedade vai te levar à depressão. Palpitação, coração acelerado, dormência no braço, sensação de desmaio, formigamento nas mãos, nos pés, formigamento no rosto, dor na coluna. Eu tinha uma dor nas minhas costas. Quando a pessoa ela está com depressão ou ansiedade, eu tinha os dois. Eu tinha depressão e crise de pânico e ansiedade, tudo junto. Você tem um monte de sintomas no seu corpo. Você começa a desenvolver um monte de doença, tá? Então, você tem que cuidar do quê? Da ansiedade e da depressão para dor de barriga, diarreia, né? Ou pode dar constipação também. Na verdade, tem muitas pessoas que são sensíveis. O organismo dela fala pelo psicológico. Eu, por exemplo, se eu ficar muito não ansiosa, mas assim, levando por ansiedade para depressão, meu organismo começa a falar primeiro. Você pode ter constipação ou diarreia, porque o intestino é o segundo cérebro. Zumbido no ouvido também, zumbido no ouvido também de ansiedade, tá? Vamos lá, você pode dar ferida no corpo, você pode dar aquelas feridas no couro cabeludo, dá um monte de coisa, tá, gente? Nós estamos falando dos principais. Tem gente que agrava mais, tem gente que traz outros problemas aí. Então vamos lá. Então, quando você vai vivendo
Quando você vai vivendo uma não aceitação e você não resolve aquilo, vou pegar o exemplo da seguidora que falou aqui, taquicardia que é pior. Vou pegar o exemplo da seguidora aqui, ela falou, eu moro numa cidade que eu não quero morar e eu estou ficando ansiosa. O que vai acontecer com a Mônica? Se ela não resolver o problema, qual que é o problema da Mônica que tá deixando ela ansiosa? Queda de cabelo também dá, tá? Queda de cabelo, unhas quebradiça, tudo isso dá também. Qual que é o problema da Mônica? O que a terapia faz? A terapia vai fazer o que com você? A terapia vai te ajudar a identificar qual é a causa da sua depressão ou da sua ansiedade, não é? Aqui nós temos a Mônica que já trouxe de uma forma rápida. Eu estou numa cidade que eu não gosto de estar. Ou seja, vai adiantar a Mônica ficar tomando Rivotril, clonazepam, diazepam, tudo a mesma, esses pampam aí, da tarja preta, tudo a mesma coisa? Ou ficar tomando sertralina ou fluoxetina, não vai adiantar. O que vai acontecer com ela? Ela vai mascarar o problema. O que é mascarar o problema? É você tomar um analgésico para tirar a dor de uma infecção. Você tem que tratar a infecção, porque senão o analgésico vai fazer com que aquela infecção aumente e cada vez mais você precisa de analgésico. Então, qual é a causa do problema da ansiedade da Mônica? Sair da cidade onde ela está. Aí tem gente que fala, mas é impossível. Gente, nada é impossível. Só não tem jeito para a morte. A gente tem que olhar para a nossa vida e entender qual é a prioridade da minha vida. O que eu quero para mim? Então a terapia, ela te ajuda a identificar qual é a causa e vai te trazendo forças e capacidade, vai fazendo você perceber que você pode ter uma vida mais feliz, porque a ansiedade, ela vai te desenvolvendo um monte de medo. A ansiedade, ela vai te colocando um monte de empecilho. Vou pegar de novo o exemplo da Mônica. Ela não gosta de viver na cidade onde ela vive. Eu falo rápido, né, gente? Que é pra gente trazer o conhecimento rápido. Tá ficando muito rápido ou tá ficando esclarecido pra vocês? Senão eu falo mais devagar. Eu sei falar devagar. Tá bom assim ou quer que eu falo mais devagar? Dê um feedback aí pra mim. Tá bom assim ou quer que eu falo mais devagar? Tá bom, tá bom. O pessoal que falou que tá bom, então tá bom. Então vá, então vambora. O pessoal tá gostando, né? Então vambora. Tá bem esclarecido. Então tá ótimo. Obrigado pelo feedback. Vamos continuar. Então vou pegar de novo aqui o exemplo da Mônica, que ela está ficando ansiosa porque ela vive numa cidade onde ela não quer. Então qual é a causa da ansiedade da Mônica? É morar numa cidade onde ela não gosta. Se ela continuar vivendo nessa cidade, o que vai acontecer? A ansiedade, ela vai agravar e pode desenvolver a depressão. A tendência é deprimir. Por quê? Porque ela está vivendo o quê? Uma não aceitação. Entendeu? Então, eu tô deprimida, eu tenho TAG, eu tenho depressão. Tá, mas qual é a causa? Aí fala, mas eu não posso sair da cidade, porque se. Gente, e se você continuar aí e viver o resto da vida infeliz? O que você vai perder? Eu costumo sempre perguntar o seguinte: o que pior pode te acontecer se você mudar de cidade, por exemplo? Estou tomando amitriptilina, estou com depressão. Pode tomar amitriptilina, dependendo. Vou falar sobre a medicação no final, tá? Deixa eu continuar aqui com as causas. Então, causa principal. Causa principal da depressão: viver uma não aceitação. De repente você perdeu um carro, comprou um carro e roubaram. Aí você não consegue aceitar que você tenha perdido, porque você colocou ali o seu seguro-desemprego, você colocou tudo ali. Independente do que você viveu, se sofreu um abuso infantil, você perdeu um namorado que você queria muito, você foi traído no profissional, no relacionamento. Então, essas situações mal resolvidas dentro de você, na sua psique, te leva a deprimir. Primeiro começa a te gerar uma ansiedade, vai te gerando mágoa, aquilo vai crescendo e de repente vai ficando e isso desenvolve uma depressão. Então, aí a Josi falou, mas a mudança dela não vai resolver. Quem disse que não? Que mudança? Que mudança? Se a pessoa está sofrendo de ansiedade ou de depressão porque está vivendo onde ela não quer, se ela sair, automaticamente ela se cura, tá? A não ser que ela esteja numa depressão muito profunda, aí sim ela vai precisar de um tratamento para recuperar, né? Eu costumo sempre fazer uma analogia, o seguinte:
A pessoa, ela quebrou uma perna e o osso para fora, né? Fratura exposta, que a gente fala. Então, dependendo da gravidade da quebradura, ela vai precisar do quê? De uma cirurgia, de uma muleta para uma recuperação, porque a quebra foi muito forte. A depressão é muito a mesma coisa. Se você começou a tratar, no começo é como se você só trincou a perna. Você fica 30 dias, você cura. Mas se você vai acumulando e não trata rápido, você vai precisar de uma recuperação, de um tratamento, vai precisar de medicação, até que você recupera. Por mais que você mude, vai demorar ainda a recuperação, mas o mudar é o primeiro passo. É o mesmo que faça a cirurgia. Eu fiz um vídeo pequeno e coloquei aqui no Insta, inclusive acho que eu coloquei no TikTok também, falando o seguinte. Minhas palavras são importantes, obrigada pelo feedback. Existem decisões que são cirúrgicas, porém necessárias. E a cirurgia, ela causa dor. A cirurgia, ela requer recuperação. A cirurgia, muitas vezes, dói muito mais no momento da cirurgia do que durante o processo. Por exemplo, você ficar grávida durante 9 meses não dói tanto do que quando você vai ter o parto. Você vai parir o filho. Você vai passar por um processo cirúrgico, certo? Aquele momento é doído demais. Toda mulher tem medo de parir um filho. Por quê? Porque ela sabe que aquele momento é terrível. São mínimas as mulheres, ou é a minoria das mulheres, que não sentem muito a dor do parto, mas ainda assim vai sentir, né? Então, a gestação, por mais que seja desconfortável, tenha enjoo, né? O parto é muito mais dolorido do que aquela dor. Porém, se ela continuar grávida, se ela pudesse escolher, por exemplo, continuar grávida o resto da vida ou parir, ela vai ficar o resto da vida com aquela dorzinha enjoada, com aquele barrigão, ou você quer passar por um processo de parir um filho que vai demorar aí 2, 3 dias para recuperar a dor? Certo? Então, ou seja, muitas vezes são as decisões, ou sempre, quase sempre, as decisões, elas são tão doídas como uma cirurgia. Ou eu costumo dizer, decisões cirúrgicas. Ou seja, as decisões, quase sempre, elas doem muito mais do que você estar, ou você ficar naquela dor que você conhece. Certo? Mas você tem que entender qual dor eu quero sentir. A dor de decidir ou a dor constante para o resto da vida. Por exemplo, você está num relacionamento onde o relacionamento não é recíproco. Um relacionamento que você dá amor e você não recebe amor, por exemplo, né? Tô olhando bastante para cá, que nós estamos com quase 500 pessoas aqui, então tô dando um pouco mais de atenção para cá. Porém, eu pretendo deixar essa live salva, se der, né? Aí eu vou olhar mais para cá então, tá? Vocês que estão aqui no TikTok, vou olhar para vocês de vez em quando. Então, o que acontece? Vamos imaginar, vou fazer uma comparação. O relacionamento abusivo, qual é o sintoma, o sinal principal que eu tô numa relação abusiva? Eu deprimo, os danos psicológicos, né? Os danos emocionais. Uma pessoa, ela identifica que ela está numa relação abusiva quando ela começa a ter problemas psicológicos. Ansiedade, depressão, angústia, tristeza profunda, sintomas de depressão, de relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico. Precisa observar. Aí a gente vai observar o seguinte, o que eu penso, né? Eu vou viver o resto da vida nesse relacionamento que me tortura dia após dia, é um morrer conta-gotas, ou eu vou terminar esse relacionamento e vou sofrer de uma vez. Por exemplo, vamos imaginar aquelas mulheres que vão pra estética, vai lá e fala pro médico cirurgião, fala assim, olha, eu quero colocar silicone, eu quero fazer uma lipo, eu quero colocar a bunda, tem mulher que faz isso, né? Eu nunca, graças a Deus, não precisei passar por isso. Eu sou satisfeita com o meu corpo, mas tem mulher que faz isso. Vai lá, entra na faca, corta tudo, depois fica igual um robô, nem respira. Mais de mês lá, recuperando pra quê? Pra depois ficar bonitinha. E se não vigiar, vai engordar tudo de novo, né? Ou seja, é o mesmo que você sair de um relacionamento ruim, depois não vigia e entra em outro. Não adianta você fazer uma decisão cirúrgica se você não vigiar aí nas próximas escolhas. Então vamos lá. Aí, se você quer viver linda, bela e ser admirada, ter a cinturinha fina, a bunda grande, um peito durinho, você vai ter que passar por aquele processo cirúrgico que dói pra caramba. E você ainda tem que pagar. Paga caríssimo, leva uma facada, sente dor e fica lá, tomando um monte de remédio, nem se mexe, precisa de ajuda pra fazer xixi, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que colocou silicone, ela falou, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, tá doendo, eu vou tirar quando eu puder. E o sonho era colocar um silicone. Então, às vezes, tem decisões que a gente toma na nossa vida que por mais que doa, a gente pensa que vai ser bom e vai ser ruim.
É igual, por exemplo, você toma uma decisão, eu vou separar, eu não quero mais essa pessoa. Depois lá na frente você se arrepende. Tomei uma decisão idiota, não era pra ter feito isso, né? Perdi, me ferrei, né? Mas decisões são importantes pra quê? Pra você perceber que não era legal. Tá tudo bem, né? Às vezes a gente precisa desfazer de algumas coisas. É igual, por exemplo, mudei de cidade, eu não queria viver aqui, né? Não queria viver aqui, eu mudei e de repente me arrependi, porque depois que eu mudei eu percebi que era lá que eu queria ficar. E tá tudo bem. A vida é feita de decisões. Se você não decidir, você vai ficar o resto da vida pensando, e se? Eu prefiro fazer e me arrepender por ter feito do que me arrepender de não ter feito. Porém, eu sou uma pessoa assim hoje. Eu analiso bastante, eu não tomo decisões num passe de mágica, eu não tomo decisões de um dia para o outro, eu avalio, eu analiso, eu vou com cautela, certo? Porque tomar decisões não é tão simples. É como você, por exemplo, vou repetir, fazer outra analogia. Você querer fazer uma cirurgia e não fazer os exames corretos. Você não faz os exames pré-operatórios, aí você vai lá e faz a cirurgia e se ferra. Por quê? Porque você não estava preparado para a cirurgia, você precisava de um preparo. Aí você morre lá na mesa, ou então fica lá na UTI. Por quê? Porque não tinha pressão alta, ou porque tinha não sei o quê, porque tinha diabetes, ou porque não fez o regime que precisava. É assim, gente, tratamento psicológico, decisões na vida, é a mesma coisa de que qualquer outro tratamento físico. Tá? Eu faço essa analogia para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas pensam que tudo que acontece na vida, no relacionamento, seja ele profissional, seja ele relacionamentos afetivos, decisões de carreira, decisões de morar na cidade, tudo isso afeta o seu psicológico. Tudo isso, se você também não tiver um psicológico legal, você vai também tomar decisões erradas, certo? Então, as pessoas, os artistas, vocês podem perceber, estão sempre falando de terapia, porque eles entenderam que a terapia é super importante para você manter o equilíbrio, para você saber quem você é, para você não se perder no seu papel, né? Que muitas vezes eles vestem um papel no sentido de personagem para viver uma novela, um filme. Então, para eles identificar quem são, para não se perderem dele mesmo, para saber tomar decisões, eles precisam se manter em terapia. Terapia é vida. O que é terapia? Organização de pensamentos, autoconhecimento. Falo pra caramba, né? Eu falo bem, né? Obrigada, de nada. Vamos lá, continuar. O que é isso aqui? Suco de uva com água, tá? Não é vinho e não tem açúcar. Embora eu ainda não consegui parar de tomar açúcar. Suco de uva puro. Pra quem não sabe, é super importante. O suco de uva natural é muito bom pra saúde, tá? Não é remédio, é muito bom pra saúde, pra oxigenar, é antioxidante, é super bom, até bíblico, tá? Para o estômago, pra tudo na vida. Beba suco de uva misturado na água, tá bom? Pra saúde. Existem muitas formas da gente tratar a saúde sem precisar de medicamento. Vamos continuar. Então, primeiro sintoma, ou primeira causa, não aceitação, tá? Quando você vive uma não aceitação, você pode deprimir. Qual é a outra causa? Quando você tem... vamos trazer antes de uma não aceitação a carga genética. Porém, a carga genética, ela não tem tanta importância se você tiver uma vida saudável. O que é uma carga genética? Quando você tem familiares, né? Quando a sua família, os seus antepassados, são famílias que têm problemas psicológicos, problemas de depressão, problemas de ansiedade, transtornos, enfim. Então, você tem uma carga genética que tem mais aí uma predisposição, que a gente fala, de deprimir. Vamos lá. Então, se você é uma pessoa que tem muita gente na sua família problemas psicológicos, você tem uma maior probabilidade de deprimir. Então, se você é uma pessoa que tem uma carga genética, né, de pessoas com depressão, você precisa ser aquela pessoa que eu falei que aconteceu comigo. Precisa ter cautela, você precisa ser uma pessoa que busca sempre estar atenta ao que você está vivendo, a ter consciência dos sintomas que você está tendo, do seu emocional. Tá um calor pra caramba aqui e minha janela tá fechada. Então, o que acontece? Você precisa estar atento aos seus sintomas, ao ambiente que você vive, o que eu estou sentindo, pra quê? Pra você não deprimir. Por quê? Porque você tem uma carga genética. Então, se você tem uma carga genética, atenta aí pra você não... Porque você tem probabilidade de deprimir muito mais do que aquela que não tem,
tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem a genética de depressão, né? E tem uma outra pessoa que minha família não tem, é toda saudável, e vocês são colocados no mesmo ambiente, por exemplo, vivendo o mesmo relacionamento, né? Vamos imaginar um casal. Vamos lá, eu gosto de fazer sempre analogia para ficar bem simplificado para vocês. Por exemplo, pega um casal. Vamos pegar um casal de 2 mulheres, tá? Vamos pegar um casal de lésbica. Pra quê? Pra gente fazer uma comparação, porque a mente masculina e feminina, elas têm uma diferenciação, tá? Então vamos pegar 2 mulheres aí. Casal de lésbica, por exemplo, né? Vamos imaginar que esse relacionamento é muito tóxico mesmo. E elas se agridem, elas se ofendem, elas se magoam, elas se manipulam, enfim. O que acontece? Uma tem carga genética de familiares com depressão, problemas psicológicos, enfim. E a outra não. A outra tem familiares, são saudáveis. Quem tem a chance de maior de deprimir? Aquela que tem uma carga genética. Essa que a tendência dela é deprimir muito rápido, ficar ansiosa, dar crise de ansiedade, enfim, infinidade de coisas. E essa que pode ser que ela não acontece nada com ela, estando no mesmo ambiente. Ficou claro o que significa carga genética? Viver no mesmo ambiente, passar pelo mesmo problema e sofrer ou não sofrer aquelas consequências. Ponto? Ficou claro? Vamos lá. Então, carga genética, viver uma não aceitação. Qual é o outro fator que pode levar à depressão? Problemas de tireoide, certo? Pessoas que têm tireoide, então ela tem um desequilíbrio hormonal que pode desencadear mais aí a depressão, né? Pode levar a pessoa à depressão. Mulheres, né? A mulher, ela tem maior tendência ou probabilidade de deprimir, por quê? Porque nós mulheres temos essa carga emocional, nós temos a emoção à flor da pele, nós temos a questões dos hormônios, TPM, menopausa, filhos, né? Então a gente tem nós somos mais emotivas. Então por isso que nós mulheres deprimimos com mais facilidade, né? As mulheres são maiores números. Qual é o outro tipo de pessoas? O que leva também à depressão? Quando você não tem uma alimentação saudável, você tem uma alimentação ruim, né? Então você tem falta de vitaminas no seu organismo. Vocês precisam prestar atenção nessa informação. Às vezes você está deprimido por falta de zinco, por falta de vitamina D, por falta de B12. Certo? Só que eu não estou mandando vocês tomarem nada. Vá consultar o seu médico, tá bom? Eu estou trazendo informações para vocês pesquisarem. Não sou lésbica, não. O Alexandre está perguntando se eu sou lésbica. Não sou, tá? Então, o que leva à depressão? Também, às vezes você tem falta de B12, falta de zinco, falta de vitamina D. Aí você tem maior chance de deprimir, porque se você tiver uma alimentação muito escassa de vitaminas, falta de magnésio. Então, quando você começa a suplementar vitamina D, B12, magnésio, principalmente pessoas acima de 35, 40 anos. Às vezes pensa que é menopausa e não é menopausa. Às vezes é só falta de vitaminas. Quando você tem falta de vitaminas, você tem todos os sintomas de depressão. Mas é depressão? Não. Entendeu? É falta de vitaminas. Então, o seu corpo, ele começa a trazer um monte de sintomas. Mas é o quê? Falta de vitaminas, tá? Então, vamos lá. Pesquisem mais sobre isso. Porque eu, como psicóloga, não posso indicar nada. Eu tô trazendo uma orientação superficial e vocês procurem um profissional adequado para isso, tá? Então, vamos lá. Qual é o outro fator que pode deprimir? Principais são esses. Quando você fica... e o outro fator principal é uma vida muito sedentária, né? E essa vida sedentária é quando você fica só sentado no mesmo lugar, fica na frente da televisão o tempo todo, come mal também, ou às vezes come demais, e fica o tempo todo sentado, não faz uma atividade física, fica muito tempo no celular. E aí que eu vou entrar agora. O que fazer para tratar a depressão e a ansiedade?
A perda de um ente querido também pode? Claro, né? A perda de um ente querido é o mais comum de levar à depressão. Por quê? Porque entra a não aceitação, a não aceitar a perda daquela pessoa, a falta, né? O que é uma não aceitação? É uma falta que eu tenho. Na psicanálise a gente fala a perda do objeto de desejo, né? O que é objeto? Tudo aquilo que me dava prazer. Pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um lugar, pode ser qualquer coisa, né? A psicanálise fala, a perda de um objeto de desejo te leva à depressão, tá? Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Ficou claro? Que agora eu vou entrar como você trata a depressão. Na verdade, a depressão, ela é a ausência, né? Ela é a ausência da dopamina, da serotonina e da noradrenalina, que são os hormônios de prazer, os hormônios que te trazem prazer, motivação, ânimo, coragem, foco, concentração, tá? Esses neurotransmissores que a gente fala, que são os hormônios que te trazem todo esse funcionamento saudável da sua psique e do seu organismo, tá? Vamos lá, eu vou responder as perguntas pra gente entrar no tratamento, tá bom? Pedi meu médico para receitar e ele não fez. Gente, toma muito cuidado, porque os médicos, muitos infelizmente, não têm aquilo que eu falei pra vocês. Existem médicos e médicos, né? Eu costumo dizer que às vezes o YouTube e as redes sociais estão sendo muito mais proveitosos e o Google do que muitos médicos formados aí, sei lá onde, sabe? Então pesquisem. Hoje sofre quem quer, porque o conhecimento está na palma da mão de todo mundo, tá? Pesquisem. Não se automediquem, né? Suplemento não é remédio, suplemento é suplemento, né? Mas pesquisem bastante para quando vocês tomarem decisões de fazer algum uso de uma suplementação, vocês estejam conscientes, tá? Façam uso com consciência. Nem sempre o médico vai receitar, porque às vezes ele quer que você fique dependente dele lá, pra ele ficar receitando um remedinho pra você, tá? A pessoa perguntou, doutora, o que é quando começamos a semana bem animada e ao longo da semana desanimamos e não seguimos? A gente chama isso de procrastinação. O que leva a pessoa à procrastinação? A não certeza do que quer. Então você começa muito empolgada, cheia de coragem, daqui a pouco você vai se entregando, porque o corpo, né, a nossa mente, ela é traiçoeira. Se a gente não tiver persistência, se a gente não tiver uma decisão do que realmente a gente quer para persistir, porque qualquer pessoa, seja ela saudável ou não, a gente tem preguiça, né? A mente, ela sempre vai nos levar a ficar encostado, sentado, tomando um vinho, assistindo Netflix. A sua mente, a nossa mente, sempre vai pedir para que a gente não faça nada. Então, mas quando a gente tem uma certeza do que a gente quer alcançar, a gente tem determinação e a gente faz mesmo sem vontade. Então, quando você procrastina, é porque você não tem certeza do que você quer. Então, você se deixa levar pelas distrações do dia a dia. Ficou claro? Muito bom. A depressão desencadeia câncer? Eu não diria a depressão, mas eu diria a não aceitação que leva à depressão, câncer. Por quê? Porque o câncer é a consequência, o que pode provocar o câncer é mágoas, né? Já foi comprovado que pessoas que desenvolvem câncer, a maioria delas, ou a grande número delas, são pessoas que têm mágoas, ressentimentos, são pessoas... Virou a chave aqui? Muito bom, adorei. Esse é o objetivo, né? A Elaine Origgs fala bingo, né? O que acontece? Recapitulando aqui, do câncer, né? O câncer, a causa principal do câncer são mágoas. Pessoas que não perdoam, que carregam ressentimentos, por mais que sejam pessoas boas. São pessoas boas que às vezes se doaram a vida inteira para todo mundo, esqueceram de si. Né? Minha mãe, por exemplo, teve câncer muito tempo atrás. Tá bem, graças a Deus. Mas ela teve câncer. Mas a minha mãe, uma mulher que carregou por muito tempo, ainda tem. Né? Que santos de casa não faz milagre, tá, gente? Às vezes eu vou conversar com ela, ela fala, não vem com esse negócio de doutora pra mim, não. Não vem com medicina pra mim, não. Só eu sei o que eu já passei na minha vida, ela fala pra mim. Ela tem 70 anos, então o idoso é muito mais difícil de tratar.
Porque a gente precisa se liberar perdão, liberar mágoas, a gente precisa desapegar, fazer uma faxina na casa, tirar tudo aquilo que é velho, jogar fora, né? Então, tem que jogar fora. Então, minha mãe sempre foi uma mulher muito sofrida. Minha mãe já sofreu muito na vida desde a infância. Então, ela foi uma mulher que se doou a vida inteira para todo mundo, né? E, de repente, não recebeu a mesma forma. Então, quando você se anula demais para o outro, é muito comum você adoecer e você deprimir. Por quê? Porque quando você se doa demais, presta atenção para virar outra chave aqui para você. Quando você se doa demais, automaticamente você espera o mesmo do outro. E ninguém vai te dar na mesma proporção. Então pare de dizer sim demais e aprenda a dizer não para que sobre espaço para você cuidar de você. Ontem mesmo eu estava na casa da minha mãezinha, eu falei para ela, eu tenho muita pena da minha mãe, porque foi uma mulher que se doou demais para todo mundo, né? E eu falei, mãe, a senhora se deu tanto para todo mundo, esqueceu da senhora. Ela fala, filha, verdade, não cuidei de mim, não tinha tempo para cuidar de mim. Então, aí o que acontece? A pessoa vai envelhecendo e ela começa a perceber que ela adoeceu e de que ninguém fez por ela aquilo que ela fez. Então, assim, gente, falar não para o outro não é ser egoísta, é ter amor próprio. A Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você estiver dizendo sim para todo mundo, você está querendo amar o outro para o outro te amar. Você está, na verdade, buscando uma aprovação. Na verdade, você está buscando que o outro te ame e veja o valor que você tem, porque olha o quanto você se dedica. Aí o outro não faz, porque ele está satisfeito com a barriga cheia, é o mesmo que você dá comida para todo mundo, espera que a pessoa te dá e você fica sem. A pessoa com a barriga cheia não percebe a dor da fome que você está. Então ela não vai te devolver na mesma proporção. E o que acontece? Você morre de fome. Morrer, a depressão nada mais é do que a ausência de afeto. A ausência de amor. A ausência de ter reconhecimento da forma como eu gostaria de ter. Então a depressão é a ausência do afeto. A ausência do afeto pode adoecer o seu corpo, inflamar e desenvolver câncer, tá? Então sim, a depressão pode te levar ao câncer, tá bom? Vamos lá. O não é saudável. Quando o sim for te fazer mal, diga não. Eu era uma pessoa que eu dizia sim para todo mundo também. Eu fui seguindo os mesmos passos da minha mãe. E sabe quando foi que virou a chavinha? Foi quando a minha mãe teve câncer. Que eu comecei a perceber que toda aquela renúncia que ela fez por tudo e por todos não era recíproco. E eu falei, eu não quero morrer como a minha mãe. E eu percebi que eu repetia os mesmos comportamentos dela, que era de me renunciar 100% em prol do outro. Aí esses dias eu tava conversando com a minha filha, né? Aí falando sobre o despertar, eu falei, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu sempre costumo falar, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria isso, aquilo. Ela falou, mãe, pelo menos a senhora despertou. Tem gente que nem desperta. A minha mãe, por exemplo, até hoje não despertou. Por mais que eu fale, por mais que eu explique, né, a mente está cauterizada. O velho, o idoso, né, a mente dele já está cauterizada. Então, dificilmente você consegue ajudar um idoso a mudar a mentalidade. Você consegue fazer o quê? Acolher. O que é acolher? É ouvir, falar, eu entendo, realmente dói muito. A minha mãe, por exemplo. Quer ver minha mãe feliz da vida, é você parar pra conversar com ela e reconhecer todo o sofrimento que ela teve. É falar, é verdade, como a senhora sofreu, é verdade, né? E ela fica feliz da vida. Até a pressão abaixa. Porque ela vive com a pressão alta, estressada, nervosa. Mas quando você para lá, conversa com ela, né? Deixa ela desabafar, aí ela fica feliz, fica calma, dorme, fica serena. O que é? O idoso, ele precisa só de um acolhimento. A mente do idoso dificilmente muda, tá? Então vamos lá, continuando. Então minha mãe teve câncer, e quando ela teve o câncer eu falei, eu não quero essa vida pra mim. E eu estava no mesmo caminho. E eu comecei a fazer um movimento cirúrgico, tomei uma decisão cirúrgica na minha vida. Eu posso dizer pra vocês que essa decisão cirúrgica demorou anos pra eu conseguir fazer a cirurgia e recuperar, tá? A gente não consegue fazer uma mudança de um dia por outro. Eu demorei mais de 5 anos pra conseguir fazer uma virada na minha vida da forma como eu precisava. Então, existem decisões que requerem tempo, força, coragem, determinação, persistência. Quantas vezes eu chorei e enfrentei todo mundo para ser a mulher que eu sou hoje. Eu era uma mulher que eu falava assim para todo mundo, eu só fazia o que as pessoas queriam. E o que eu queria? Eu queria ser a mulher que eu sou. Eu queria ser uma profissional, eu queria estudar, eu amo estudar.
Eu queria ser livre, eu queria poder ter amigos, amigas, né, conversar, eu queria poder pentear o meu cabelo do jeito que eu gostaria de vestir a roupa que eu queria, né, eu sempre fui uma mulher decente, mas eu era muito controlada 100% por tudo e por todos. E eu vivia uma vida que não era a que eu queria viver, né, eu era controlada, infelizmente, e isso me levou à depressão profunda. Mas eu não sabia dizer não, eu não sabia impor respeito e impor as minhas vontades. Eu era como a minha mãe, que sempre fazia para agradar o outro e me renunciava. E a minha mãe desenvolveu um câncer de pulmão e de intestino. E eu falei, eu não quero essa vida pra mim. E eu posso dizer pra vocês, eu com 30 anos, eu parecia uma mulher de 50. Quem não me viu ainda, quem não conhece meu Insta, vem aqui pro Insta, nós estamos com quase 500 pessoas aqui no TikTok. Quem não viu meu Insta, eu tenho uma foto fixada no perfil lá, que mostra o meu antes e meu depois, né? Eu tava naquela foto, acho que eu tinha 30 anos, naquela foto que eu fixei. Acabada, abatida, os olhos todo inchado, aquilo era medicação, depressão profunda eu tinha, né? E porque eu fazia a vontade de todo mundo. Aí a pessoa falou, a religião me fez assim. Então, a religião, né, infelizmente também adoece as pessoas quando elas não têm conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, você não se torna um religioso, você se torna um cristão sábio. Por exemplo, hoje mesmo eu estive na igreja, inclusive na mesma igreja que eu fui nascida e criada, né? Que era muito rígida, agora melhorou muito, mudou aí mais de 50%. Hoje, eu não sou mais membra, mas eu gosto de ir, né? E se eu um dia voltar a ser membra, eu não se torno mais religiosa. Eu não permito que a religião entre em mim. Por quê? Porque você tem conhecimento e sabedoria para saber se blindar e não se tornar uma pessoa levada pelo outro. O que é uma religião? Uma pessoa levada pelo outro, que não tem opinião própria, né? E que ele acha que o que o outro diz que é verdade. Então, quando você busca pela sua verdade, aí você se liberta, tá? Então é assim que a gente se torna um cristão inteligente e que não deprime. Vamos lá. Tratamento. Ficou claro até aqui para vocês? Agora nós vamos para o tratamento. Como que eu posso desenvolver uma saúde? Hoje eu também não sou religiosa, hoje eu sou cristã. Eu acredito em Deus, eu gosto de adorar, mas eu não sou membro de nenhuma religião. Você pode servir a Deus... a Bíblia fala, né? Os meus verdadeiros adoradores adorarão, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é em verdade? É você ter as suas verdades e você ser sincero naquilo. Porque muitas vezes você está seguindo uma denominação e você faz porque o outro mandou. Você nem tem certeza do que está fazendo, né? É sobre isso. Mas eu sou super a favor da igreja, né? Melhor mais igrejas do que muito mais bares. Porque a igreja te dá um limite, a igreja te põe regras, a igreja ela te faz ter mais temor, a igreja te faz você ser uma pessoa melhor, né? Mas você tomar muito cuidado para você não ser pior para você. Porque senão a gente fica se renunciando e fazendo para todo mundo e se colocando um monte de regras quando na verdade o que você precisa? Ter uma conexão com Deus, né? Ser uma pessoa mais espiritualizada para fazer bem pro próximo. E para você fazer bem pro próximo, você precisa fazer primeiro bem para você. Quando você faz só bem pro outro e obedece todo mundo e se renuncia, você não tá obedecendo a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti. Se você se renuncia, faz tudo para todo mundo e agrada todo mundo e por dentro você tá amargurada, você não tá obedecendo a Deus. Então você tá obedecendo uma religião. Tá bom? Parabéns, profissional maravilhosa. Gratidão, Sônia Lino. Então vamos lá. Nós já tem eu falo e olha, vamos lá, né? Eu acredito que esteja bom, porque o pessoal tá aqui ainda, né? O pessoal tá aqui. Acredito que esteja proveitoso para vocês. Vamos lá. Agora vamos pro tratamento. Como eu melhorar a minha depressão? Você pode melhorar a sua depressão. Se você tiver com uma depressão, vamos colocar 3 níveis de depressão. Depressão leve, depressão média e depressão aguda. A depressão leve é quando você começa com poucos sintomas, tá? Você tem esses sintomas, porém eles estão leves. A depressão média é quando você tá já com sintomas mais aflorados, que já tá com dificuldade de trabalhar, dificuldade de se concentrar, já tá precisando aí socorrer com medicação, para que você consiga fazer as suas atividades. Você é um ser de luz, linda Kézia. Obrigada, Claudineia. Obrigada. Eu acredito ser um ser de luz, sim, e que Deus tem me permitido passar por tudo o que eu passei
para eu ser, sim, uma pessoa que tenha a experiência e não só um conteúdo científico, não, né? Não só a teoria, mas eu tenho vida. Tudo que eu passo para vocês eu já vivi, eu já passei, então eu falo com precisão. Eu falo com autoridade, porque eu tenho conhecimento científico e eu tenho a vida, né? Uma coisa é você passar pelo deserto e saber a dor do deserto, outra coisa é você ter uma noção, né? Estudar. É igual você tirar a carta de teoria e ir pro volante. O que é um motorista? O motorista é aquele que dirige, não é aquele que tirou carta. Tem muita gente que faz uma faculdade, né? Não desmerecendo as pessoas que fazem faculdade, mas tem muita gente que faz uma faculdade e começa a querer ensinar o outro, então faz uma teoriazinha lá, faz um cursinho e quer ensinar o outro. Mas ele não tem a prática, ou seja, ele nunca viveu, então ele não tem muita autoridade, então ele não tem muita ênfase no que ele fala, ele não consegue ajudar da mesma forma, né? Então, eu não tenho só teoria, eu tenho prática, eu já vivi na pele. Tudo que você possa imaginar, eu já vivi um pouco. Então, eu já superei tudo isso. Eu já superei abuso sexual infantil, eu já superei... Meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade, eu já superei agressão, eu já superei relacionamento abusivo, depressão, crise de pânico profunda, escassez financeira de não ter 10 centavos para comprar um pãozinho. E venci o conquistar a vida livre sozinha. Como assim? Quando eu decidi que eu não queria mais viver sobre a ordem do outro, que eu queria ter uma vida, eu comecei a fazer um movimento, eu tomei a decisão cirúrgica e comecei a fazer esse movimento, que é fazer a cirurgia, né? Tirar da minha vida tudo aquilo que eu não queria e que me adoecia. E conforme eu fui fazendo isso, todos viraram contra mim. Literalmente todos. Pai, mãe, maridos, filhos, amigos, todo mundo, religião, todo mundo virou contra mim. Por quê? Porque eu era uma mulher que fui criada de uma forma que eu estava indo totalmente contra aquilo que me ensinaram. Minha mãe e meu pai me ensinou a obedecer. Marido, e a igreja me ensinou a obedecer marido e a servir a doutrina. Então, eu fui uma mulher que eu precisei confrontar. Uma coisa é você sair do fundo do poço. Inclusive, eu fiz uma postagem aqui no Instagram que me identifico muito. Eu sempre falo, eu saí do fundo do poço na unha, sem a ajuda de ninguém. E sem ter uma noção de como sair. Hoje vocês têm lives, hoje vocês têm conhecimento. Eu não tinha um celular, eu não tinha televisão na minha casa, eu não tinha livros, eu não tinha nada. Eu só tinha muita vontade de vencer. E eu não tinha uma pessoa que pudesse me inspirar como eu sou uma inspiração para vocês. Porque eu não tinha acesso ao celular, eu nunca tive televisão na minha casa, porque a igreja não permitia. E eu não podia ter acesso a um livro, porque meu ex-marido não permitia eu ter contato nem com um livro. Meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade, porque eu fui criada de uma forma que mulher não pode estudar, mulher não pode trabalhar, mulher foi feita para crescer, criar filho. Literalmente dessa forma. Então, a pessoa fala, você fez que cirurgia? Gente, eu falei decisão cirúrgica, eu estou explicando a analogia do que é decisão cirúrgica, tá? Embora eu já fiz várias cirurgias, mas não foi nesse sentido que eu estou falando. Decisão cirúrgica é você tomar uma decisão que dói pra caramba, é você ir retirando da sua vida aquilo que te adoece, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu falei, eu vou trabalhar, eu vou estudar, e eu vou me formar, e eu vou me tornar uma mulher independente, e eu vou sair desse fundo de poço. Eu tentando sair no escuro, porque eu não tinha alguém que pudesse falar pra mim o que eu falo pra vocês. Eu não tinha um livro pra me inspirar, eu não tinha uma televisão pra mim ter alguém que pudesse me falar, olha, é por aqui. A religião que eu congregava, todas as irmãs lá era semelhante a mim, criada com a mesma visão. Hoje não, né? Estudam, hoje elas buscam conhecimento, hoje tem a mente aberta, mas na época todas tinham a mesma visão, todas depressivas, toda com aquela mentalidade, né? Igual assim. Só que eu tinha uma vontade muito grande de sair do fundo do poço. E eu comecei a subir na unha, no fundo do poço. Eu não sabia onde que eu ia parar, mas ali eu não queria ficar. E quando eu comecei a sair, foi mãe contra mim, pai, sogra, ex-marido, filho. Até meus filhos me deixaram quando eu continuei a enfrentar tudo e todos, porque... Eles eram pequenos também, adolescentes, meninos, né, que achavam que eu estava contra o pai, contra todo mundo, contra a igreja. Hoje eles entendem que já são adultos, mas na época não entenderam, porque se o pai estava falando, a minha mãe, a igreja, todo mundo falando que eu estava com o demônio, que eu estava sei lá com o quê, né, que eu estava desobedecendo, que eu estava destruindo a minha família, que eu estava não sei o quê, por quê? O que eu estava fazendo? Estudando. Eu estava buscando por conhecimento. Eu queria ser uma mulher independente e saudável.
Então minha mãe falava, você vai destruir sua casa, você vai destruir sua vida, vai pro inferno, tem que ir pra igreja, que não sei o quê. Só que eu saí, afastei da igreja, afastei de tudo e de todos. Por quê? Porque a igreja, de certa forma, na época, tá, gente? Não permitia, não tinha um respaldo que me permitia, que eu podia ter uma base que me incentivasse a ter a autonomia para estudar e trabalhar. Eu tinha que obedecer. Se o marido falasse não, era não. Então, eu comecei a me afastar de tudo e de todos aqueles que iam contra aquilo que eu acreditava que era importante para mim, que era estudar, buscar conhecimento e ter autonomia financeira, porque me faltava tudo. E eu falei, eu não quero essa vida pra mim. E a vida que eu queria era ser a mulher que eu sou hoje. Qual é o problema com isso? Qual é o problema? Então o que eu quero dizer pra vocês hoje é, se você quer ajudar alguém, se ajude primeiro. Se eu tivesse continuado naquela submissão, naquele sofrimento de depressão, eu não tinha ajudado nem eu, e nem meus filhos, e nem ninguém. Hoje, por eu ter me levantado, por eu ter enfrentado, por eu ter subido na unha, por mais que todo mundo me queria me jogar pra baixo, não era intencional, tá, gente? As pessoas, por exemplo, minha mãe, meu pai, amigos, todo mundo falava pra mim que eu tava fazendo errado. Ai, cuidado, que sei o que, vai pro inferno, não sei pra quê, vai desmarar, blá, 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 né? As pessoas estavam falando, me orientando de acordo com o que eles aprenderam também. Não era intencional. Mas se eu não tivesse me enfrentado, me desafiado e perdido o medo de conseguir, o que tinha acontecido? Eu não tinha me ajudado e eu não ajudaria vocês hoje. Então, para você ajudar alguém, você primeiro precisa ajudar você. Você primeiro precisa sair da fossa para você conseguir limpar alguém. Porque se estiver fedendo na fossa, vai tirar quem? Então, ao me ajudar, automaticamente eu dei equilíbrio futuramente para os meus filhos. Eu dei base para eles. Hoje eles têm uma outra mentalidade. Hoje eu inspiro vocês. Hoje eu trago conhecimento. Olha o quanto você sair da fossa, você se torna uma pessoa que pode amar o próximo. Você não consegue amar o próximo se você não amar você. Eu estava amando todo mundo e não estava amando eu. Eu estava amando os outros, não. Eu estava servindo o outro porque o outro mandava. Mas a partir do momento que eu comecei a me amar como deveria, que era cuidar de mim, fazer por mim aquilo que era importante, eu precisei parar de cuidar do outro, da forma como eles queriam. Eu me lembro que eu fui criticada muito, eu recebi até umas palavras muito pesadas, né? Falaram, pessoas bem próximas falaram assim, agora tá nessa faculdade dos infernos aí, e que tá rejeitando não sei quem, tá rejeitando não sei quem. Mas no fundo eu não queria rejeitar. No fundo eu queria o casamento, eu queria a igreja. O problema nunca foi a igreja, o problema nunca foi o casamento em si. Eu sempre fui uma mulher que sempre fui de família. Quem me conhece sabe que eu instruo os casais a ficarem casados. Eu sou especialista em relacionamento justamente porque eu sofri nessa área. E hoje eu ajudo as pessoas a se manterem casadas. Eu não ajudo ninguém a se separar. O meu propósito nunca foi me separar, mas sim impor respeito para eu ter uma vida saudável. Porque não adianta você estar num relacionamento onde você vive infeliz. Isso não é casamento, é cárcere, né? Casamento é uma via de mão dupla, onde você é feliz e o outro é feliz. Não pode ser só um, tem que ser os dois. E o que faz os dois ser feliz? Quando um respeita a individualidade um do outro. Felicidade no casamento é isso. E hoje eu venho ensinando as pessoas. Então a minha dor me serviu para te orientar, para te ensinar. E eu fui buscar entender o que acontecia de errado, né? Então eu vim entendendo por que meu relacionamento não funcionava. Porque não havia respeito de individualidade, havia uma imposição, certo? Então, vamos lá. A pessoa perguntou aqui pra mim, e como que você pagou os seus estudos? Aí que tá, né? Eu não podia trabalhar, eu tinha uma máquina de costura na minha casa, mas eu não era permitida nem trabalhar dentro da minha casa. Desde 9 anos de idade, eu costuro, porque a minha mãe era costureira, então ela me ensinou a costurar. Então, quando eu fui pegando uma certa idade, eu aprendi a costurar e eu costurava para as irmãs da igreja. Então, eu ganhava o meu próprio dinheiro trabalhando dentro de casa. Depois que eu me casei, eu não pude mais trabalhar, porque meu ex-marido, infelizmente, não permitia. Mas quando eu falei, eu vou virar esse jogo, eu tinha uma máquina de costura que a minha mãe tinha me dado. E eu comecei a costurar naquela máquina para as irmãs da igreja, escondido, para não haver briga, e comecei a guardar meu dinheiro. E comecei a trabalhar e comecei a pagar os meus estudos a longa distância. Hoje em dia você faz cursos aí online, né? Com o celularzinho na mão, pelo computador.
Eu não, eu fui lá, paguei, comprei a sua apostila, vim pra casa estudar, depois tive que ir lá fazer a prova. E tudo no maior desafio, no maior medo de descobrirem das consequências que eu poderia ter. Mas eu fui, e eu comecei e fui. Eu terminei o primeiro e o segundo grau, só tinha quinta série. Quando você quer, você faz. Eu estudei escondido. E eu paguei com os meus esforços, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa e não desrespeitando o meu marido. Você pode muito bem conquistar aquilo que você quer do lugar que você está. Você só precisa querer. Eu comecei a costurar, eu vendi bala, eu vendi calcinha, eu vendi sutiã, eu levei calote, peguei, trabalhei, paguei e fui, cheguei onde eu estou, né? Não vou continuar porque senão vai ficar muito longa a live. E continuando. Como que você sai do fundo do poço? Como que você se livra da depressão? Você precisa identificar o que te deprime. E quando eu comecei a buscar, aí você fala, como você saiu da depressão? Quando eu comecei a identificar o que me adoecia. O que me adoecia? O não poder viver, o não poder ter liberdade, o servir apenas e o não ser servida. E o que é ser servida? Eu queria que você fizesse nada por mim, de certa forma, mas pelo menos me permitisse a fazer. Então, quando eu comecei a fazer o que era importante para mim, qual é o seu curso? Luísa, eu ofereço um curso chamado Dona de Mim, que é um curso para autoconhecimento, específico para mulheres. Né? Lá dentro deste curso, eu dou aulas, explico como você sair do fundo do poço. Eu falo sobre ansiedade, depressão, como você construir algo do zero. Por quê? Porque eu construí tudo do zero. Eu construí tudo do zero. Eu sou prova viva de que você, independente de onde você esteja, você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu comecei do zero e do menos zero. O que é do menos zero? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha saúde, eu não tinha apoio, eu só tinha vontade. Às vezes você tem alguém que banca pra você, às vezes você tem dinheiro, às vezes você tá aí com preguiça. Eu não tinha celular, eu não tinha dinheiro, eu não tinha apoio de ninguém. E eu não tinha saúde, porque eu tinha depressão profunda, lembra? Depressão profunda, você acorda com vontade de ficar dormindo. E quando você dorme, né? Que aí você não quer acordar. Fora que quando você não dorme, quantas vezes o dia amanheceu e eu acordada? Eu já fiquei 3 dias sem levantar da cama. Eu já dei crise de pânico de ser carregada pro pronto-socorro sem conseguir respirar. De tão terrível que era o meu problema emocional. Foi neste estágio que eu falei, eu vou sair daqui. E eu comecei a trabalhar. Eu tinha 3 filhos pequenos. E eu cuidava muito bem dos meus filhos. Não mais, ou não melhor, porque eu não tinha o psicológico que eu tenho hoje e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, eu tinha criado melhor ainda. Não vou falar o nome da igreja que eu frequentava, porque eu não gosto de expor, tá, gente? E hoje, seus pais te apoiaram? Não, meus pais não me apoiaram. Nem financeiramente e nem emocionalmente. Hoje, meus pais têm orgulho de mim. Inclusive, o meu pai, diariamente, ele fala que eu sou orgulho dele, me parabeniza. Mas lá atrás, não me apoiaram nem financeiramente e nem emocionalmente. Por quê? Porque eles achavam que eu estava fazendo errado, que eu estava desobedecendo o marido, que eu estava desobedecendo a igreja, que eu estava abandonando, que não sei o que, não sei o que. Né? Porque foi assim que eles foram treinados. Mas vamos lá, né? Recapitulando. Vou fechar agora, rapidinho. Como que você trata a depressão? Identifique o que te adoece. O que me adoecia? Viver uma vida que eu não queria viver. Me sentir humilhada, não era Igreja de Deus e Amor, não. Me senti humilhada, não me senti respeitada, privada, né? Totalmente limitada. Também alimentação inadequada. Era uma vida uma rotina. Você precisa ter hobbies. Como que eu saio da depressão, da ansiedade? Você precisa ter um hobby, você precisa ter alguma coisa que você goste de fazer. Seu pai é um fofo, meu pai é. Você precisa ter hobbies, você precisa fazer alguma coisa que você goste. Você precisa fazer atividade física. Não tem dinheiro para pagar academia. Vai caminhar na rua, que é de graça. Liga a sua televisão que você fica vendo novela e vai pular e fazer atividade física de graça que o pessoal ensina. Não era Assembleia de Deus também. Você precisa ter uma alimentação saudável. Eu não tenho dinheiro para comprar alimentação saudável. Então para de comer porcaria, pelo menos. Coma arroz e feijão puro, mas para de comer tranqueira, fritura. Eu comia muita fritura, porque eu gostava? Não, porque meu ex-marido gostava muito de fritura. Então só fritura, isso detona você, sua saúde. Não coma fritura, não era congregação também.
O pessoal fica doido pra saber, né? Alimentação saudável, vocês podem suplementar também, né? Aquilo que eu falei pra vocês, para que vocês tenham. Hoje em dia eu suplemento muito. Você precisa eliminar o estresse, tudo aquilo que você percebe que te estressa, que te tira do sério. Começa a identificar o que você pode fazer para ir eliminando, né? Se você não for eliminando o estresse da sua vida, você não consegue sair da depressão. E a gente consegue isso de um dia para o outro? Não, já falei pra vocês que eu fiquei mais de 5 anos neste processo de cura e de mudança de vida. Mudar não é de um dia para o outro, né? Você quer mudar a sua vida, você não quer fazer nada. Sabe quanto que eu gastei pra saber o que eu sei hoje, pra ser a mulher que eu sou hoje? Hoje eu sou uma mulher independente, que eu não ajudo só eu, mas eu ajudo milhares de pessoas. Eu já gastei mais de 150 mil reais com conhecimentos. Você não quer pagar nem 50 conto, nem 100 reais pra pagar um curso, pra acordar, pra abrir os olhos aí na sua vida. Você quer só ficar reclamando, colocando culpa no vô, na avó, na pai, no marido, no tio, não sei o quê. Para de culpar os outros, para de ser vítima. Para de ser vítima. Vá fazer a sua vida valer a pena. Aí você fala, como é que você gastou 150 mil reais se você não é pobre, não tinha dinheiro? Eu trabalhei. Eu comecei do zero, do menos zero, lembra? Só que eu fui construindo. Depois, ao longo prazo, eu construí uma loja. Depois da loja, eu estava me formando, me formei psicóloga, montei o consultório, né? E assim por diante, eu tô aqui até hoje. Certo? E nesse período todo, eu pagava cursos e mais cursos. Você pensa que eu só fiz uma faculdade, um bacharel em psicologia de 5 anos? Para saber o que eu sei hoje? Não, eu fiz dezenas de cursos para saber o que eu sei hoje. Para ter essa capacidade de me identificar. E ainda assim, de vez em quando eu pago terapia. Por quê? Porque eu não sou autossuficiente. Eu não sou perfeita. Até hoje eu compro curso, até hoje eu faço curso todo dia. Se eu não tivesse fazendo um curso, eu tô lendo. Você não lê um livro. Você não sai da porcaria do WhatsApp. Fica vendo a vida dos outros. Fica mandando em diretinha. Fica no grupo fazendo fofoca na vida dos outros. Fica enviando vídeo tóxico de não sei quem matando não sei quem, não sei quem estuprou não sei quem, falando do governo, falando não sei quem. Para de ser tóxico. Para de reclamar. Vá construir a tua vida. A desgraça da sua vida é consequência sua. Eu era infeliz porque eu não sabia o que eu sei. Porque a partir do momento que eu aprendi, eu mudei a minha vida. Então não era marido, não era pai, não era mãe, não era igreja, não era ninguém. Por que hoje ninguém faz o que faz comigo? Porque eu mudei. A partir do momento que você mudar, ninguém te manipula, as pessoas te respeitam. Porque hoje todo mundo me respeita. Por quê? Porque eu me respeito. Se você quer respeito, você tem que se respeitar. Sair dessa posição de vítima e achar que todo mundo é o vilão, menos você. Sabe qual é o vilão da sua desgraça? Você. Que não busca conhecimento para você olhar para dentro e entender que o poder que você busca vem de você. O milagre que você quer não vem de Deus, porque eu fiquei mais de 30 anos dentro de uma religião, fazendo tudo que mandavam eu fazer, jejum, um saco cinza, botava os filhos para orar, tudo. E a minha vida não mudou, porque aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz pela gente. Para de responsabilizar Deus, porque Deus quis. Deus te deu sabedoria, conhecimento, saúde, tem aí na palma da sua mão para você buscar. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. E sabe o que vai te levar, se você for um religioso igual eu fui? A perder a fé em Deus. Por um longo período eu não acreditava mais que Deus existia. Por quê? Porque eu coloquei tanto na mão de Deus, porque foi assim que me ensinaram, que deu tudo errado. Eu falei, Deus não existe não, isso é conversa. Por muito tempo eu perdi a fé em Deus. Eu não acreditava que Deus existia. Sabe quando que eu reconstruí a minha fé em Deus? Quando eu olhei pra dentro, quando eu cuidei de mim, quando eu fui me despertando, e não foi nenhuma religião e ninguém que me despertou novamente e mostrou que Deus existia. Sabe quem me mostrou que Deus existia? Ele. Eu e ele sozinha. Um dia eu estava sentada, eu ia fazer uma live quando Deus falou comigo no meu coração. Porque quando eu me formei como psicóloga, eu nem queria falar de Deus. Porque eu não cria em Deus. E depois, quando eu comecei a pensar, será que Deus existe mesmo? Eu falei, eu não vou falar de Deus, porque Deus pra mim significava sofrimento. Deus pra mim significava prisão, alienação. Deus pra mim significava que você tinha que sofrer. Porque foi isso que eu aprendi. Ah, Deus vai te castigar. Deus vai te punir. Porque se você fizer isso, Deus não é isso não. Deus é amor. E quando você tem Deus no seu coração, você é cheio de amor. E quando você é cheio de amor, você não faz ninguém sofrer e você não sofre. Por isso que fala, a depressão é falta de Deus. Verdade. Por muito tempo, quando eu ouvia isso, eu ficava pior.
Porque eu falava, como que depressão é falta de Deus? Se eu vivo dentro da igreja, se eu oro, se eu jejuo, não faço mal para ninguém, sigo toda a doutrina, tenho o temor de Deus e tô depressiva. Porque Deus é amor. E se eu não me amava, eu não tinha Deus. Porque Deus manda você fazer o quê? Ama a ti mesmo. Ama primeiro você. Então, se você não sabe se amar, você não tem Deus. Você ainda não reconheceu quem é Deus. Aí depois comecei a entender, realmente, depressão é falta de Deus, porque depressão é ausência do afeto. Depressão é o câncer da alma. E o câncer da alma por falta do alimento chamado amor. E quando você ama, você cumpre toda a lei. A Bíblia diz, quem ama, cumpre toda a lei. Então você não precisa de uma religião. Lógico que a igreja ela te ajuda. Porém, quando você ama, você não faz mal pra ninguém. Principalmente pra você, porque você se respeita. Quando você se ama, você não vai ficar tomando cachaça, porque você sabe que a cachaça vai te matar. Quando você se ama, e quando você se ama, e quando você ama o próximo, você não mata o outro, você não rouba o outro, você não vai lá e compra e não paga. Por quê? Porque você tem amor no seu coração, você não causa um dano pro outro. Isso é ter Deus no seu coração. Quando você tem Deus, você tem paz. Por quê? Porque você está vivendo a sua verdade. Deus é isso. E conforme eu fui tendo esse entendimento, eu fui descobrindo quem era Deus. E eu não queria falar de Deus, porque Deus para mim era associação de sofrimento. E um belo dia eu estava fazendo live e como que Deus fala? Pede para ele falar contigo. Deus não é uma voz em específico. Não dá para explicar. Você sente, sabe? Enche dentro de você assim e você tem um discernimento tão real que a lágrima desce quente. Nesse dia que eu estava com o celular preparado para fazer uma live, eu não sei explicar como foi. Mas eu comecei a sentir o mover de Deus dentro de mim falando que eu passei por tudo o que eu passei porque Ele permitiu para que eu tivesse a autoridade que eu tenho hoje para dizer para ti. Deus não é isso aí. Deus é amor. Meu Instagram é o mesmo nome daqui, Psicóloga Kézia Oficial. Então, quando você tem Deus no seu coração, você faz o bem independente de onde você esteja. E por muito tempo lá atrás, eu falava, roubaram a minha vida, me fizeram infeliz. Sabe quem te faz infeliz? Você. Porque o dia que você tem conhecimento e que você começa a investir em você, qual o melhor investimento que eu fiz na minha vida? Conhecimento. Quando eu comecei a aprender como sair dali, eu evoluí. E eu cheguei no lugar que eu estou e vou chegar muito mais. Se você quer sair da depressão, invista em autoconhecimento. Hoje eu estava escutando a psiquiatra Ana Beatriz, que é uma psiquiatra muito famosa, ela falou sobre isso também. As pessoas, elas querem sair da depressão, elas querem vencer na vida, mas elas não entenderam que a melhor viagem ou melhor investimento que você faz na sua vida é uma viagem para dentro de si. Enquanto você não se conhece, você não encontra Deus, porque Deus está dentro de si. A nossa essência é divina e a nossa essência é amor. A nossa essência é fazer o bem para o próximo. E quando você não encontra um propósito de vida, você não se encontrou. Porque o nosso propósito de vida está diretamente ligado ao bem que você faz ao outro. Se você está dentro de uma religião e não faz bem para ninguém, você está errado. Você está seguindo dogmas. Religião não te leva a lugar nenhum, porque você começa a ser um julgador. Você acha que você é santo porque faz parte da igreja tal. Se você não faz bem para o outro, você não está fazendo a obra de Deus. Simples assim. A nossa essência é divina. O que é essência divina? Nós temos a essência do amor de Deus. Enquanto você não encontrar essa essência do amor de Deus, que é a nossa espiritualidade, desenvolver esse lado espiritual, você não encontra Deus. E enquanto você não encontrar Deus, você não encontra o sentido da vida. E enquanto você não encontrar o sentido da vida, você fica depressivo. Encontrou a chave?
É lindo isso quando a gente descobre. Gente, eu demorei anos para descobrir isso aqui. E todo dia eu estudo para saber o que eu sei hoje. E você quer mudar a sua vida e não muda nem a bunda do lugar. Não sai nem o traseiro do lugar. Não vem, eu vendi bala, já vendi pão caseiro, já costurei, eu já carreguei troço nas costas, caixa, pacote para poder vender, para poder fazer o que eu sou hoje. Ninguém me deu nada não, eu nunca ganhei 10 reais de ninguém para pagar nada do que eu já fiz. E eu já investi mais de 150 mil e eu invisto quantas vezes for necessário. Eu faria tudo de novo. Porque foi isso que me tirou do fundo do poço. Hoje eu não dependo financeiramente de ninguém. Eu não dependo emocionalmente de ninguém. Por quê? Porque eu busquei me conhecer. Você para de ser alienado. Você para de ficar dependendo de afeto dos outros. As pessoas te amam naturalmente. Quando você se ama, quando você se prioriza, quando você encontra a essência do amor, o outro te ama. Ei, fulano não me ama, fulano me abandonou. Por que você se abandona? Você ficava pedindo migalhas de amor pros outros. Por quê? Porque você ainda não se encontrou. Você não é metade de laranja de ninguém, você não é metade de nada. Você precisa se encontrar para ser inteira. E quando você for inteiro, você vai ser amada e respeitada como você deseja. Eu não era amada e respeitada como eu desejava. Por quê? Porque eu não tinha me encontrado. Eu estava perdida dentro de mim. Eu estava seguindo religião, dogmas, autoridade de pai, de mãe, de relacionamento, acreditando que toda essa servidão me levaria um dia a algum lugar de reconhecimento e de amor. Quando eu vi a minha mãe morrendo sem reconhecimento, sem afeto, eu falei, eu não quero isso pra mim. Aí eu pergunto pra você, o que você vai esperar? Qual é a dor que você quer sentir pra você sair desse lugar que você está? A dor do pensamento de perder a minha mãe foi que me despertou. Muitas vezes a gente precisa passar numa dor muito maior para que a gente acorde para a vida. O que você está esperando para você cuidar de você? Para você começar a ter conhecimento que você precisa para você evoluir. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é seu irmão. Não é ninguém que vai te tirar da escassez, da falta do dinheiro. Eu não tinha dinheiro para nada. Até calcinha eu usava ganhada. A escassez vem daqui, ó. Pobreza emocional, não me sentia reconhecida, não me sentia amada, não me sentia respeitada. Eu falo hoje, eu era uma mulher que eu apenas sobrevivia. Quando você está no sofrimento, você só sobrevive. Você não vive. Aí eu pergunto pra você, você está vivendo a sua vida ou você está sobrevivendo? Hoje eu vivo. E para eu viver hoje, eu precisei entrar pra dentro. Numa jornada de autoconhecimento, demorou. E eu ainda busco até hoje, porque a gente nunca para de se conhecer. Enquanto você não entender que todas as respostas que você busca está dentro de você, você vai ficar pagando religião. Quando eu falo pagar religião, tem muita gente que paga para fazer trabalhos, para não sei o quê, para não sei o quê. Eu atendo muitas situações. Você vai ficar buscando alguém que te responda algo que a resposta está dentro de você. E não adianta achar que você vai vir pagar uma sessão de terapia comigo e vai ter todas as respostas. Pode ser que você tenha muitas, como você está tendo agora. Porque eu falo na lata. Mas existem um caminhar. Vai ficar salva a live, tá? Existe um caminhar e existe um passo a passo que é você que tem que dar. Ninguém vai fazer por você. Eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer por você eu já fiz. O que eu fiz? Eu desenvolvi um curso chamado Dona de Mim. Que é um curso que eu vendo apenas por R$90. 99 eu acho que tá. Dá pra você parcelar em 3 vezes. E se você não pegar essa oportunidade e aplicar na sua vida, senta e chora bem. Senta e chora e continua reclamando que ninguém te ama. Eu tô sofrendo. Eu tô morrendo. Continua morrendo. Eu também tava morrendo. Ah, então você tá aqui porque você vende curso? Não precisa comprar o meu. É uma oportunidade que eu tô te oferecendo. Faça em qualquer outro lugar. Mas faça. Busque por autoconhecimento. Este curso
É um curso de autoconhecimento. Inclusive, eu vou atualizar ele, vou colocar mais algumas informações lá. A Midian falou, curso é massa. Muito bom. Quem já fez o meu curso aqui, que pode dar um depoimento também. O curso de autoconhecimento é um curso que você vai te dar um pontapé inicial. Porque eu tenho a base não só da teoria, eu tenho minha vida. A Veiga fala, muito barato por tanto conteúdo significativo. Eu coloco lá dentro todo esse conhecimento que eu busquei por anos, tudo resumidinho, sabe? Eu peguei um pouquinho de cada coisa que eu entendo ser primordial e coloquei ali. Não é um conteúdo que você fica lá horas e horas. Eu já comprei cursos que a pessoa fica horas e horas e horas falando. Não precisa. Eu fiz resumido para você pegar conteúdos específicos e começar a aplicar na sua vida. Se você pegar e comprar este curso e não mudar nada na sua vida, eu devolvo o dinheiro que você deu e mais 100% do valor. Porque eu garanto aquilo que eu ofereço. O nome do curso chama-se Dona de Mim. É um curso de autoconhecimento específico para mulheres. Se você pode pagar terapia, você faz terapia, porque o melhor caminho é terapia. Quem não pode pagar terapia, porque é bem mais caro, o curso é o melhor passo, tá bom? Então você vai fazer atividade física, você vai olhar para dentro. Lá dentro do meu curso eu conto a minha história do começo ao fim, né? Dentro do curso. Tem mais de 1 hora de aula. Acho que a aula maior que tem é essa. Sair de ambiente tóxico, grupo, família, parar de falar da vida dos outros, parar de reclamar, comece a agradecer, mude a sua alimentação, tome sol de manhã, pratique gratidão, diminui a frequência nas redes sociais, vá bater papo com seus amigos, abrace mais, beije mais, elogie mais, faça meditação, faça curso de autoconhecimento, independente se for o meu ou não. Se não quer fazer o meu, não faça. Faça qualquer outro curso de autoconhecimento. Eu já fiz muitas imersões de finais de semana presencial para quebrar muitos traumas dentro de mim. Eu tinha muitos traumas desde a infância. E eu fiz muitos cursos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu continuo a fazer. De vez em quando eu pesquiso curso presencial, curso online e saio comprando. Quando você olha para mim, você acha que eu preciso? Pode ser que você pense que não, né? A gente sempre precisa. Já comprei curso que nem precisei, porque tudo que tinha lá eu sabia. Como adquirir o seu curso? Aqui no TikTok tem um link acima de perguntas e respostas. Você clica aqui, ó. Na minha foto, você vai pro meu perfil principal. Indo pro meu perfil principal, você vai na página, né? Acima de perguntas e respostas tem um link. Você clicou no link, vai abrir uma página. É o primeiro, acho que é a primeira tarja, escrito Dona de Mim. Curso. Você clicou, você vai para Hotmart, tá? Dentro da plataforma da Hotmart, você comprou o curso, é seu, vitalício, que você pode assistir de qualquer lugar e fazer a hora que você quiser. Inclusive, dentro do curso tem auto-hipnose para reprogramação da cura da criança interior, auto-hipnose para você fortalecer. Inclusive, eu falei que ia fazer uma auto-hipnose. Vamos fazer uma auto-hipnose rapidinho? Então, vamos. Se coloque num lugar aí confortável para você fechar os olhos quando eu pedir. Coloca o celular fixo em algum lugar que a gente vai fazer uma auto-hipnose rapidinha, uma técnica bem breve para você aliviar a ansiedade, tá? A Glória falou, eu comprei e gostei muito. Você tem curso para homens? Por enquanto não, Inária. Por enquanto não, tá? Os homens eles são mais resistentes para mudança, né? São mais resistentes. As mulheres estão mais abertas. E o triste, sabe o que é? É porque as mulheres estão evoluindo, as mulheres estão buscando conhecimento e os homens estão ficando bitolados ainda. E tá difícil de se relacionar com os homens hoje em dia, porque os homens estão parados no tempo, achando que dinheiro que as mulheres querem. Não, o abençoado. As mulheres querem um homem inteligente, respeitador, amigo, protetor. É isso que as mulheres querem. Dinheiro a gente trabalha e conquista. Tá? Para de achar que mulher quer dinheiro. Se você não tiver mais nada a não ser dinheiro, né, ofereça dinheiro. A mulher quer um homem amigo, protetor, provedor. Tá bom? E respeitador. E aqui no Insta, o link também tá no perfil, tá? Do curso. O curso chama-se Dona de Mim. Comprou é seu. Se você pagar no Pix, ele já vai entrar direto no seu e-mail. Você já pode começar a assistir agora. Se você comprar no cartão, aí vai demorar até a plataforma reconhecer o pagamento, tá? Mas ele só custa R$99. Comprou é seu, você assiste em qualquer lugar. Somos sempre maravilhosas, inteligentes o suficiente para não ouvir isso. É isso aí. Você vai... O que a senhora tá tomando? Suco de uva natural com água, tá? Vamos lá. Quem quiser fazer a auto-hipnose para aliviar a ansiedade,
Se coloque numa posição aí tranquila, coloque o celular em algum lugar, no colo, ou pode ficar segurando na mão, mas de preferência você colocar em cima de algum lugar para você relaxar os seus braços, tá? Nós vamos fazer uma técnica breve de auto-hipnose para melhorar a ansiedade, tá? Vamos lá, preparados? O curso é maravilhoso, Dorinha? Bom, muito bom. Quem já fez o curso gostou, né? Eu falo, eu garanto, eu devolvo seu dinheiro se o seu curso não for bom. Vamos lá. Feche os seus olhos, se coloque numa posição tranquila, feche os olhos e se concentre na minha voz. Prestando atenção na minha voz, você vai seguir com a tua mente a orientação da minha voz. Inspira profundamente, segura o ar e agora solta. Soltando os ombros, relaxando os músculos da face. Isso. Inspira profundamente novamente. Segura o ar. E solta. Solte o couro cabeludo. Solte os ombros. Relaxe. Inspira mais uma vez profundamente. Segura o ar. E solta. Agora relaxa o maxilar. Solte a testa. Desligue os músculos dos seus olhos. Relaxe em volta dos teus lábios. Solte os ombros. Preste atenção agora na tua respiração. Enquanto você presta atenção na tua respiração, vai ficando cada vez mais tranquilo, mais em paz. Observe as batidas do seu coração. Perceba como o seu coração bate e te mantém vivo sem precisar se esforçar. E você começa a dizer mentalmente agora: eu sou grato pela vida. Eu sou grata por este momento. Eu sou grata por este conhecimento. Relaxe totalmente o seu corpo e se entregue por esse processo de relaxamento. Diga agora mentalmente: eu escolho cuidar de mim. Eu escolho me amar a partir de agora. Eu escolho priorizar a mim. Eu escolho me encontrar. Encontrar o verdadeiro amor que existe em mim. Eu escolho a partir de hoje buscar pela essência divina que há em mim. Eu escolho dizer sim para mim. Eu escolho a partir de hoje acreditar na vida. Porque eu entendi que tudo depende de mim. Eu sou grata. E eu me perdoo por tudo que eu deixei de fazer até o dia de hoje. Eu me perdoo por tudo o que eu fiz que eu não deveria ter feito. Eu sinto muito por tudo que eu fiz para o outro que foi mal. Eu sinto muito pelo mal que eu causei em alguém. Eu me perdoo por todo o dano que eu fiz a mim e ao outro. Eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal, mesmo que na minha mente eu achava que era intencional. Tudo tem um porquê. Eu entendi nesta live que tudo é permissão minha, até mesmo que fizeram comigo. Porque a partir do momento que eu me encontro, que eu me respeito, as pessoas me respeitam. Eu escolho perdoar, desapegar, deixar no passado todo o mal que me fizeram. Tudo aquilo que eu carrego, que eu acredito que eu não deveria carregar. Achar que não perdoar é o mal que eu faço ao outro é a pior ignorância.
Porque quando eu não perdoo, eu tomo um veneno querendo que o outro morra. Então eu escolho perdoar, para que eu fique livre de todo esse sentimento ruim que eu carrego. Eu escolho me perdoar por tudo que eu fiz ou deixei de fazer, por todos os sims que eu disse ao outro querendo dizer não, por tudo que eu deixei de viver para agradar alguém, por tudo que eu não entendia, que agora eu escolho entender. Eu decido a partir de hoje olhar para dentro de mim e encontrar um universo de infinitas possibilidades e descobrir que a felicidade começa comigo, com autoconhecimento. Eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito, mesmo me sentindo em pedaços, mesmo me sentindo ferida. Eu escolho começar a partir de hoje a curar as minhas feridas. Não é ninguém que me cura, sou eu. E a confiar naquele que tudo pode. E acreditar que existe uma força no universo chamada Deus ou energia, não importa qual é a minha fé. Mas eu escolho me apegar e acreditar que existe um ser maior que me fortalece. E que envia quem ele quiser enviar para dizer para mim, você pode. E eu escolho a começar a viver a partir de hoje. Gratidão. Gratidão. Eu decido cuidar de mim. Eu decido buscar por conhecimento e me agarrar a tudo aquilo que eu puder aprender para mudar a minha história. Eu decido mudar a minha história. Eu sou dona de mim. Eu sou dono da minha própria história. Eu escolho ser autor da minha história e tirar das mãos do outro o poder que eu dei de guiar a minha vida. Porque todo o meu sofrimento é permissão minha. Eu me perdoo. Eu aceito. Eu sou grata. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu sou grata. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu sou grata. Gratidão. Silencia a tua mente e relaxa. Sinta-se em paz. É lindo isso. Eu quero agradecer também vocês por me permitirem entrar na tua casa, na tua mente, no teu coração. Que todos nós possamos ser um na transformação deste mundo, porque o mundo depende de nós. Abra os seus olhos e diga para mim como você se sente nesse exato momento. Essa energia gostosa de paz, de transformação, de liberdade. Até eu me emociono aqui. É uma energia de troca que a gente faz, né, gente? Relaxou, né? Essa live é um pouquinho do que você pode ter para mudar a sua vida. Essa live é um pouquinho de forma gratuita para você experimentar. O que eu posso fazer por mim? Gostoso, né? Tão emocionado? Eu também. E eu só posso te ajudar a transformar a sua vida porque eu transformei a minha. Você quer ajudar seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos? Comece por você, tá bom? Porque você só pode socorrer alguém se você tiver a habilidade de salvar a si mesmo. Gratidão pela tua vida, gratidão por você ter ficado comigo aqui até agora. E a única coisa que eu vou pedir para você é: faça pelo outro aquilo que eu estou fazendo por você. Compartilhe este conhecimento. Compartilhe informações, porque a informação é o conhecimento que liberta, tá bom? Muita paz, muita gratidão. E muita energia positiva na sua vida.
Quem quiser adquirir o curso vai ficar aí no perfil, tá bom? Beijo no coração de vocês, agradeço por vocês estarem até aqui comigo até agora. 2 horas de live, né? Vai ficar salva a live aqui, tá? Pra você assistir de novo, encaminhar para aquela pessoa que você acredita que precisa de ouvir todas essas informações. Live de milhões, né? Obrigada. Você é incrível, gratidão, obrigada. Essa troca é muito gostosa, né? Gente, pra mim é como se eu tivesse ganhado realmente milhões, tá? O pessoal me chama de doutora de milhões, que bom. É porque eu realmente sinto que eu ganhei milhões. A tocar uma alma humana, né? Ajudar as pessoas a se encontrarem não tem preço. Isso chama-se missão de vida. Quando você toca uma outra alma humana, você está cumprindo a sua missão, independente do que for. Você pode ser uma cabeleireira, você pode ser uma manicure, você pode ser uma boleira, confeiteira. Se você faz com amor, para alegrar o outro, para modificar o visual do outro, para alegrar a festa do outro, você faz um bolo gostoso, você fez com amor. Tudo que é feito com amor, existe aí uma missão. A pessoa fala, o que é minha missão de vida? Aquilo que você faz com amor. No amor existe uma missão. Entendeu? Beijo pra vocês. Tchau. Amém. Vou encerrar aqui a live.